Temos um convidado especial. Ronilson Lopes ama ajudar o próximo. Nosso convidado realiza um lindo trabalho de evangelização para os surdos, uma iniciativa pioneira no Brasil. Ronilson também é fundador da Clinicar, uma instituição que auxilia pessoas com trauma de dirigir. É isso mesmo, algumas pessoas têm um carro novinho na garagem, têm uma carteira de motorista que, sabe, tá lá sem nenhum pontinho de nada, absolutamente nada, porque a pessoa também não dirige, né? E só pode correr o risco de receber uma multa ou outra quem dirige. Não que eu esteja dizendo que você vai dirigir cometendo erros para receber multa, mas algumas pessoas têm lá carrinho novinho, carteira novinha, mas não tem coragem de sair às ruas. E é esse trabalho que o pastor Ronilson faz. Nós vamos conhecer agora um pouco mais dos seus projetos e também da sua história. Meu querido amigo Ronilson, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Wanderley. Bom estar aqui com você. Bom também te receber, viu? Vamos contar um pouquinho da sua história, pegando lá da sua época de criança, não é? Aqui no resumo diz que desde pequeno você já convivia com pessoas que tinham problemas auditivos, inclusive na família. Na família não foi muito bem, é um conterrâneo dos meus pais, que ele tinha problema mental, não é? Então ele ficava lá só rindo, e aí aquele me impactou muito. Mas rapaz. Ele não tinha problema de audição? Não, esse não. Ele tinha mais um problema mental? Ele não falava, mais um problema mental. Sim. Mas aos 10 anos de idade eu conheci o primeiro surdo numa festa. Coisa de criança, né? A gente gosta de ir para uma festa, né? Filar ali o salgadinho, e tá de penetra. E ali, quando eu cheguei numa festa, tinha um rapaz com a mão na caixa de som e com a outra mão sinalizando, e aquilo me chamou a atenção. Aí quando me aproximei dele, ele era surdo, né? E não conseguia falar a minha língua e conversava ali através de sinais. E ali ele começou então a me ensinar o alfabeto manual. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Aí eu aprendi o alfabeto manual. Durante toda a festa, eu fiquei do lado dele, aprendendo ali a me comunicar com ele. Tentando me comunicar com ele. Olha que coisa interessante. E, naturalmente, ali surgiu também a paixão por Libras, né? Ele, na verdade, quando terminou a festa, ele me chamou, né? Me convidou para visitar a casa dele e me mostrou a casa onde era. Aí eu fui no outro dia. Chegando lá, tinha uma família inteira surda, o pai, a mãe, 4 irmãos. E os amigos também estavam lá, né? A casa estava cheia, tinha uns 15 surdos. Eu fiquei encantado, aquele monte de gente conversando, o barulho e as mãos para lá e para cá, e eu fiquei assim, muito apaixonado com aquilo. E eles também, por eu ser ouvinte, e estando ali na casa deles, interessado em aprender a língua de sinais, eles então me acolheram muito bem, né? Que é mais um que vai poder ajudá-los na sociedade que não os entendiam, né? Mas nessa época já era comum, por exemplo, se comunicar através de Libras? Nessa época não havia Libras. Nessa época era língua de sinais ou mímica. Qual a diferença de língua de sinais para Libras? A língua de sinais é a Libras hoje, porém naquela época não havia a padronização da língua de sinais. A língua de sinais foi reconhecida em 2002. Agora, né? Quando você fala de padronização, a gente sabe que assim como temos o português e o inglês, na língua de sinais também, em Libras, a forma de comunicação em português é diferente, por exemplo, da forma de comunicação em inglês. Exatamente. Cada país tem sua própria língua de sinais. O Brasil foi colonizado em 1857 por um francês, que trouxe para o Brasil a língua de sinais francesa e fundou, a convite do Dom Pedro I, fundou então o INES, que é a Escola de Surdos no Rio de Janeiro, né? Instituto Nacional de Educação de Surdos. Agora, se uma pessoa que tem o problema de audição quiser se comunicar, por exemplo, com uma pessoa, vamos citar aqui o caso do americano mesmo, uma pessoa de língua inglesa, ela consegue se comunicar, ela consegue falar? Sim. O surdo ele vai ter dificuldade porque lá nos Estados Unidos se fala American Sign Language, uma outra estrutura. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil fala pai assim, isso é pai. Nos Estados Unidos pai é aqui. Né? Lá... E esse sinal aqui seria o quê? Tem esse sinal aqui? É o sinal de fada nos Estados Unidos. No Brasil não tem. No Brasil não existe. Não tem. Então pai é isso. Pai faz o homem, aqui. A barba e beija a mão. Porque ele antigamente, bença pai, beijava a mão. Né? Ah, que então, legal. Pai, quer dizer, a comunicação veio daí. Alguns sinais são icônicos, ele tem um fundamento e tem sinais abstratos.
né? Que você não sabe, por exemplo, banheiro, sinal de banheiro. Mas o que tem a ver com banheiro? Foi criado essa configuração de mão para usar para banheiro. Mas banheiro... Esse seria o abstrato. Esse é o abstrato. Por exemplo, nos Estados Unidos, banheiro é assim, bathroom, né? Banheiro é assim. Em outros países, o banheiro já é diferente, é o T, ou assim. Então, alguns sinais mudam até o alfabeto manual. O nosso alfabeto manual, ele veio da França e dos Estados Unidos. Agora, né? Você falou uma coisa interessante, por exemplo, pai remete àquela coisa de pedir a bênção e beijar a mão. No Brasil. No Brasil. Quais outros sinais, por exemplo, que têm esse vínculo com coisas que a gente fazia naturalmente, mesmo sabendo se expressar, não é? E, aliás, se expressando também, mas que acabou se transformando nesse que a gente poderia chamar de signo de linguagem. É a iconicidade, né? O telefone. Esse telefone é usado na língua de sinais. Então, quando eu quero falar de telefone, é isso aqui. Vou varrer, vassoura, vou varrer. Então, o sinal é aquilo que você faz. Tomar banho, chuveiro, né? Pássaro, né? São vários, pássaro por causa do bico. Então, são vários sinais que correspondem a essa iconicidade do próprio formato, né? Agora, quando eu vejo alguém fazendo a interpretação para uma audiência de pessoas com deficiência auditiva, eu percebo que a pessoa é muito rápida no gesto. Um gesto pode significar uma palavra ou não? Pode. É porque na interpretação, o intérprete ele vai ouvir e traduzir e interpretar. Então, ela é consecutiva, né? É uma interpretação, ela vai trabalhando a fala, e tem um termo chamado lag time, que é o tempo de escuta, onde eu vou estar ouvindo a sua fala e eu vou estar indo algumas palavras, 2 palavrinhas atrás de você, construindo a língua de sinais. Porque se eu pego a sua palavra em cima e começo a traduzir o que você fala, aí chama-se português sinalizado, esse sinal aqui, bimodalismo. Eu estou utilizando 2 línguas ao mesmo tempo. É igual eu falar com você assim, ó. Laicar, nós laica, mas Mônica é good, nós não have. Então, eu misturei o português com o inglês. Cara, o americano não vai entender nada, e nem a gente. Então, também, a língua de sinais, se você pegar o que o outro fala e passar exatamente o que a pessoa fala, vira português sinalizado. Então, o surdo, ele não vai entender também, ele vai ter dificuldade. Porque o surdo, ele é nativo da língua de sinais, ele não sabe o português. Ele aprende o português como nós aprendemos a segunda língua, inglês, francês, espanhol. O surdo busca aprender também a segunda língua dele, que seria o português. Agora, você teve também, por muitos anos, um trabalho conosco na Igreja Batista da Lagoinha, que é o Efatá, né, que está ligado àquela passagem bíblica que trata da questão de um surdo, né? Quando Jesus cura aquele surdo, né? E diz para ele, Efatá, ou abre-te, né? Por muitos anos você esteve à frente desse trabalho em Lagoinha. Exato. E eu percebia muitas vezes, te vendo ali no cantinho onde se assentavam as pessoas com deficiência auditiva, você, a sua equipe toda trabalhando, e eu percebi que esse número também foi aumentando na igreja. É uma oportunidade, na verdade, que se abriu na igreja, que acabou sendo também uma inspiração para muitas outras igrejas, e não só igrejas, como também até órgãos públicos, né? A Lagoinha iniciou o trabalho em 1992. Eu cheguei em 96. Uma missionária, Ângela, que era da Jocum, ela então iniciou o trabalho com surdos. E quando eu cheguei, tinha 12 surdos, no ano de 96. Eu era pastor da Igreja Batista de Getsemane, lá em Vespasiano, uma igreja filiada a Getsemane, e também, ao mesmo tempo, eu sabia Libras, eu não tinha um ministério com surdos, né? Eu era intérprete, mas não tinha esse chamado que eu tenho hoje. E então, Deus falou comigo claramente no monte que ele havia me chamado para pregar para surdos e não somente para ouvinte. Foi aí que eu me aproximei da Lagoinha como voluntário. E como o surdo já me conhecia, que eu era participante da comunidade do surdo desde adolescente, eu ia, futebol, campeonatos, e eles sabiam quem era o Ronilson. Então, quando eles falavam assim, o Ronilson está na Lagoinha, aí eu promovi na Lagoinha em 96, quando tinha 12 surdos, promovi um campeonato, uma Olimpíadas, integrando as comunidades surdas com a igreja.
E nesse ano nós alcançamos 180 surdos para Jesus. Foi uma explosão de surdos lá na igreja. Aí o pastor Márcio Valadão e o pastor Jonas Neves, na época, me fez o convite para assumir o ministério, pastorear o ministério, porque agora tinha muitos surdos para ser pastoreado. Que legal. E quando eu disse que esse trabalho acabou sendo uma inspiração, inclusive para órgãos públicos, eu tenho aqui um recorte, uma matéria de... nem sei a data que 2002. foi. 2000. Ah, está aqui em cima. Aliás, o extinto Diário da Tarde ainda, 2002, Diário da Tarde nem tem mais, falando, e tem aqui uma foto onde mostra você e mais algumas pessoas numa sala. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência rapidamente. O Detran começou a ter dificuldade para lidar com pessoas com problema auditivo que precisavam tirar carteira. Como é que era isso? Na verdade, os surdos, eles iam para o Detran para tirar carteira, e um dos pré-requisitos para tirar uma carteira é saber ler e escrever, né? Então o surdo deparava com uma prova, que a gente sabe que a prova, até nós ouvintes, conhecedores do português, vamos dizer assim, né? A gente toma bomba no Detran porque tem muitas pegadinhas, uma vírgulazinha, você já perde a questão. Isso para o surdo não dá, porque ele não conhece essa cultura, é cultura ouvinte. Então o surdo chegava lá, fazia a prova, recebia um carimbo na prova dizendo assim, analfabeto, precisa ser alfabetizado. Então eles ficaram muito chateados, me procuraram, falando assim, mas eu não consigo passar porque tudo português. E mesmo porque não eram analfabetos? Não, não era. Eles não têm a educação no português porque eles aprenderam desde pequenininho a língua de sinais, né? E aí o que acontece? Eu fiz um projeto, fui lá no Detran, conversei com o delegado na época, a doutora Cecília na época, conversamos lá e como eu era instrutor de autoescola antes de vir para Lagoinha, eu deixei para ficar por conta da igreja. E aí eu conversei com alguns examinadores lá que na época me atendiam, né? Que avaliavam meus alunos. E ele falou comigo assim, não, mas eles são analfabetos. Aí fiz um projeto, mostrei para ele, provei para eles que eles não são analfabetos. Me convidaram para fazer o curso, dar o curso para os examinadores, né? Para as pessoas que trabalham na área das pessoas com deficiência. E então eles, esse Gastão, né, que eu cito o nome dele porque eu achei muito emocionante, marcou muito. Ele era uma daquelas pessoas muito dura, né? Muito certa. Para passar com ele, você tem que ser realmente um bom motorista. E eu adorava fazer exame com ele, porque eu já mostrava para meus alunos, ó, você vai fazer o exame com o melhor. Enquanto que o outro falava assim, já era, você vai perder seu exame, isso aí não passa ninguém. Mas comigo passava, porque eu falava, ó, você vai, é o que o senhor falou aqui, né? Você é aquilo que você pensa. Então, ó, você vai passar porque ele é o melhor e ele vai te avaliar. Então o Gastão falou comigo assim, chorando, falou assim, olha, depois desse curso aqui, eu carimbava que eles são analfabetos. Quem é analfabeto sou eu. Nós é que somos analfabetos com relação aos surdos. Aí ele aprendeu, conheceu culturas surdas. Convidamos 4 surdos da comunidade surda para fazer uma prova padrão, uma prova piloto. E a partir dessa prova piloto, sem aquelas pegadinhas com surdos que já tinham domínio de português, aí eles, então, a partir daí, começaram a ser aprovados no exame de legislação. E esse trabalho, até hoje existe no Detran. Até hoje os surdos têm acesso a essa prova, que é uma prova diferenciada, não facilitada. É uma prova diferenciada, sem aquelas pegadinhas que o português Uma prova oferece. Dentro daquilo que surda, eles podem entender e se comunicar. Exatamente. Ronilson, é uma pena que o tempo está correndo contra a gente e eu tenho certeza que tem muito mais coisa aqui para a gente falar, nós só não vamos ter tempo. Mas eu não posso deixar de usar esse tempo final para falar desse outro trabalho que você tem realizado e que tem ajudado muita gente, que eu falei ali na hora que te apresentei. Pessoas que têm carteira, têm o carro e nunca teve coragem de botar esse carro na rua. Você é formado em psicologia e associou aquilo que você já tinha de experiência como instrutor ao trabalho de psicologia exatamente para poder trabalhar com essas pessoas. Exato. Fala para a gente rapidamente como é que esse trabalho. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, mas como é que é isso, né? O medo de dirigir está focado aonde? Está uma batida ou alguma coisa, um acidente? Nem sempre é. Então, o medo de dirigir ele está muito focado na infância. Tudo começa na infância. De 6 meses até os 9 anos de idade é a formação da pessoa para o futuro. E as palavras que foram faladas, traumas, separação de um pai, né, a perda do suporte, né, psicológico, vamos dizer assim, faz com que essa pessoa recalca
E Freud fala que é o retorno do recalcado que vem na fase adulta em forma de sintomas. Aí esse sintoma vem o medo, ou a fobia, ou de dirigir, ou a pessoa vai para o álcool, para a bebida, vai para os distúrbios, desvios sociais também. Então aí a pessoa passa a ter esse tipo de problema e começa então a retornar esses pânicos. E muitas vezes, ao dirigir a vida que não deu conta, vai para a direção do carro. Então aí a gente trabalha esse... É um bloqueio que a pessoa cria. Exatamente. E você trabalha exatamente esse desbloqueio. Trabalho o bloqueio na pessoa na clínica e vou para o carro também com ela para fazer. E qual que é o percentual de êxito de pessoas que você trata, não sei se aliás o termo até é esse mesmo, e que passam a ter confiança para dirigir? Eu não vou falar 90% porque você está trabalhando com a cabeça do outro, né? Porque a pessoa tem suas defesas, seus ganhos secundários, também tem as suas, né, a sabotagem do inconsciente. Então, nem sempre, nem todos querem se livrar daquele problema ou cutucar naquela ferida. Então, vamos colocar uns 70%. Né? É alto isso. É alto, 70% ainda consegue, se a pessoa persistir, ela vai dar continuidade. Agora, pessoas que estão nos assistindo agora, que estão vivendo exatamente esse problema. Tem o carro, tem a carteira, mas nunca teve coragem de sair com ele na rua. Como é que faz para entrar em contato com você, para de repente pegar mais informações, enfim, quem sabe até fazer com você? Como é que você chama isso? É uma aula, é um tratamento? É um tratamento. A gente faz sessões, as sessões elas são caracterizadas na clínica, mas a maioria das sessões são feitas no carro, tá? Então a gente faz no carro, leva a pessoa para a clínica. Quer dizer, o consultório é o carro? É o carro. E eu levo a pessoa para aquilo que a gente vai descobrindo e a gente vai fazer a sensibilização do trauma lá na clínica. Então pode entrar no meu contato, no telefone, no WhatsApp, se você posso dar. Deixa eu ver se o número que está aqui é o número certo seu. 988599416? Isso. É esse? Esse mesmo. Esse é o seu WhatsApp? Pode colocar o WhatsApp para a gente conversar. O número já foi gerado, está aparecendo aí agora para você. Anote, 988599416. Faça contato com o Ronilson, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar aí nessa questão. Ronilson, obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Infelizmente, nosso tempo acabou. Não tem, ótimo. Não deu nem tempo de falar desse troféu bonito que está aí da Polícia Militar que você recebeu, né? Mas também foi um troféu dado pelo trabalho que você faz exatamente pela comunidade nessa surda. área, pela comunidade Exatamente. surda. Bacana, viu? Deus abençoe vocês e muito obrigado pela audiência, né? Obrigado a você por ter vindo, viu? Amém. Fica aí comigo um pouquinho mais. Vamos... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.